Opa! Seja bem-vindo a mais uma aula de introdução à informática. Eu sou o tio de pijama, o seu professor. Pode chamar só de pijama, intimidade para os meus alunos. Quer saber como ser meu aluno? É só se matricular no curso. Como se matricula? É só se inscrever aqui no canal. Se inscreveu no canal, já é aluno, pode chamar de tio, tem problema não. E outra coisa, para garantir a presença, é só curtir o vídeo. Curtiu o vídeo, se inscreveu, chama de tio, que o tio aqui atende. Qualquer dúvida, só escrever nos comentários. Seguindo para a aula. E o que vamos aprender hoje? Hoje vamos falar sobre memórias, processamento e qual a diferença de memória RAM para memória ROM. E aí? Tá preparado? Então vamos lá. Primeira coisa, a função do microprocessador, que a gente chama de processador. É ele que dá agilidade à máquina. Vamos supor, quanto maior a capacidade de processamento, maior vai ser a velocidade do seu computador. Tá, e aí, tio? Como que eu escolho o meu processador? 3 perguntas básicas que você tem que se fazer ou fazer para o vendedor na hora de que você vai escolher o seu processador. No caso, você está escolhendo o computador e qual processador ele tem. Qual a velocidade? Quantos núcleos tem o processador? Qual a velocidade relacionada a núcleo e a velocidade? Vamos associar núcleo e velocidade. Então a gente tem que saber qual a velocidade, quantos núcleos. Dependendo de quantos núcleos e velocidade, qual a real velocidade do processador. Eu trouxe aqui 3 modelos de processadores da Intel, para a gente poder fazer uma comparação. O Intel Core i3, ele possui 2 núcleos, com uma velocidade de 3.7 GHz, tendo uma real velocidade de 7.4 GHz. Tá, professor, como que eu chego nessa real velocidade? Simples. Você vai pegar a velocidade de cada núcleo e vai multiplicar pela quantidade de núcleo. Você vai ter a real velocidade do seu processador. A gente pode ver que o Intel Core i5, ele tem 4 núcleos, sendo a velocidade de cada núcleo 2.7 GHz, tendo uma real velocidade de 10,8 GHz. Então, para chegar na real velocidade, você pega a velocidade de cada núcleo e multiplica por quantos núcleos ele tem. Você vai saber a real velocidade do seu processador. Agora, o último que eu peguei para a gente comparar, o Intel Core i7. Ele possui também 4 núcleos, a uma velocidade de cada núcleo de 4 GHz, tendo uma velocidade real de 16 GHz. Então aqui, na comparação dos 3, você pode ver que em matéria de núcleo, o Core i5 e o Core i7 da Intel possuem a mesma quantidade de núcleo. A diferença só é a velocidade de cada núcleo. Então vocês viram que não basta só saber quantos núcleos tem. Tem que saber a velocidade de cada um para você poder estar escolhendo o melhor. Quando eu falo escolher o processador é a parte mais importante. Por quê? Memória RAM tem como você acrescentar mais. HD tem como trocar. O processador, para você trocar, você tem que saber se a sua placa-mãe é compatível com o processador que você quer. Então dificulta um pouquinho aí. Então por isso a gente escolhe o computador pelo processador. Entenderam aqui como vocês vão poder escolher o processador de vocês? Quando a gente fala de memória, gente, no computador tem 2 tipos de memória. Memória RAM e memória ROM. Memória RAM, definindo ela. Essa memória, ela trabalha junto com o processador, dando velocidade à sua máquina. Hoje em dia, a quantidade mínima de memória RAM é 4 GB, tá? Isso para um computador básico. Se você quer um computador para edição de vídeo, um computador voltado para jogos, o mínimo vai ter que ser aí
de 6 a 8. Isso se tratando de memória RAM. Quando a gente pensa em memória ROM, qual é essa memória? Essa memória é responsável por armazenamento. É a memória permanente. É quando a gente guarda uma foto, uma música no computador. Quando a gente instala um programa, tudo permanece fixo. É a memória fixa. Então a memória ROM, a gente pode falar que tudo que tem nela não se perde. Enquanto na memória RAM é uma memória temporária. Ela carrega a informação enquanto o computador está ligado. Quando o computador desliga, ela zera. Ela vai carregar a informação novamente quando liga o computador. Então a memória RAM, ela não guarda os dados. Enquanto a memória ROM, sim. Exemplo de memória ROM é o HD, cartão de memória, pendrive, DVD, CDs. Em resumo, o que seria o computador em si? Seria o processador conectado à placa-mãe, HD conectado à placa-mãe, memória RAM conectada à placa-mãe. Isso tudo montando o gabinete. A gente vai ter o nosso computador. Então, gente, entenderam aí um pouquinho a definição de processador, o que seria, qual é o papel do processador no computador, como escolher o seu processador e o que seria memória ROM, o que seria memória RAM e memória ROM. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu vou tentar ao máximo estar atendendo vocês. Não esquece de garantir a sua presença nessa aula, curtindo o vídeo e se inscrever no canal. E o tio vai nessa e até a nossa próxima aula.